Como estimulei meu filho autista a falar? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto por aqui. E então eu vou contar pra vocês as coisas que a gente fazia desde quando ele tinha 2 anos e balbuciava como bebê. Então, as primeiras terapeutas que ele frequentou ensinaram pra gente técnicas de sopro e de beber no canudinho, né, fortalecendo a musculatura. Então a gente acendia vela pro Gabriel soprar, fazíamos coisas simples nesse sentido. E uma coisa muito importante foi ensinar pra ele a linguagem não verbal. Porque o Gabriel, quando ele queria bolacha, por exemplo, ele puxava a minha mão até a cozinha e colocava a minha mão no armário. Ou então, se ele queria água, ele levava a minha mão até a geladeira. O Gabriel, ele nunca tinha apontado. Ele não sabia apontar entre 2 objetos. Tipo assim, estava 2 opções de bolacha, ele não sabia apontar entre uma e outra. Porque ele não tinha a linguagem não verbal. O Gabriel não dava tchau, o Gabriel não mandava beijo, ele não tinha nenhuma linguagem não verbal. Ele não demonstrava o que ele queria, ele só gritava. Então, o primeiro passo foi dar a ele, ensinar a ele essa linguagem não verbal, né? Então, a gente pegava o dedinho, fazia assim, apontava. E enquanto a gente estimulava a linguagem não verbal, a gente foi comprando pra ele os bichinhos, animais de fazenda e de floresta. A gente fazia o som dos animaizinhos. Então, a gente tirou dele brinquedos que fossem eletrônicos, né? Aqueles brinquedos que já vêm com sons, tudo a gente eliminou. E a gente pegou os brinquedos em que ele tivesse que manifestar som. Então, ele começou a brincar com os animaizinhos de floresta e de fazenda. E foi os sons dos animais que ele verbalizou pela primeira vez. Bem, gente, então foi assim que o Gabriel começou a verbalização. Se vocês quiserem saber como continua essa história, comente aqui. Eu quero que eu faça outros vídeos contando o restante da trajetória de fala do Gabriel. Beijo! Como estimulei a fala do meu filho, parte 2. Dos 2 aos 3 anos, o Gabriel não falou absolutamente nada, nenhuma palavra. E o que nós fazíamos durante esse período? Ele tinha os bichinhos de fazenda, a gente permitia que ele visse no YouTube vídeos de fazenda e colocávamos também no YouTube vídeos onde uma boca ensinava a criança a falar. Então, essa é a mamãe, mamãe, para ele ver como era emitido o som. Ele não se interessava. Aí, a gente dava pra ele joguinhos da memória de bichinhos, que era pra ele parear os animais. Era mais uma atividade de compreensão, pra que ele entendesse. E foi assim. Até os 3 anos, gente, nada de fala, nada de verbalização nenhuma. E nós começamos com a música do Seu Lobato. Seu Lobato tinha um sítio, ia, e aí foi que o Gabriel começou a fazer os barulhinhos. Tinha uma vaca, e a vaca fazia, ele falava mu. Então, vocês percebam que foi um ano inteiro sem que o Gabriel respondesse a nenhum estímulo, tá? Um ano inteiro a gente tentando fazer ele falar e ele não falando absolutamente nada. Portanto, isso é absolutamente natural. Não pensa que você vai começar a estimular e que você vai ter resultado. Algumas vezes pode ser que seja, mas na maioria das vezes não vai ser. E então, depois dos 3 anos, ele foi falando o mu, mé, os barulhos dos bichinhos. E aos 3 anos e meio, ele falou papai pela primeira vez, nos enchendo de orgulho. E a revolução mesmo começou na escola. E aí essa é outra parte que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então curte aqui, coloca eu quero. Como estimulei meu filho autista a falar, parte 3. Eu sempre falo que a revolução da fala do Gabriel, ela veio na escola. E a gente comete um sério erro quando a gente vai estimular nossos filhos a falar. A gente pega os brinquedos pedagógicos e a gente quer ensinar por cor, a gente quer ensinar palavras, a gente quer ensinar repetições, e a gente se esquece de que a fala funcional, ela vem de acordo com as necessidades da vida, com as necessidades do dia a dia, com o que a criança precisa, né, na comunicação. Então, a escola teve esse papel. Porque enquanto em casa, nessa época, né, a partir dos 3 anos e meio, depois que Gabriel falou papai, nós estimulávamos muito as cores, a gente ensinou os animais, né, fomos ensinando os sons, depois os nomes, então a gente ensinava o nome das coisas, e o diálogo. Como que ele surgiria? Como surgiria o diálogo? Então, foi na escola que, pela primeira vez, o Gabriel falou nomes que não foram mamãe e papai. Mas ele ainda não tinha fala funcional. Ele falava pequenas coisas, palavrinhas. E ele não me relatava nada do que acontecia na escola. Isso me dava desespero. E eu imagino que esse deva ser o grande desespero de vocês, mamães. É o grande desespero de todas nós. Todas nós queremos saber quem é o super-herói favorito do nosso filho, quem é o amigo que ele mais gosta, o que aconteceu na escola, alguém fez alguma coisa com ele brigou, ele fez uma amizade. Então, eu não sabia de nada disso. Mas todos os dias, quando eu ia buscar o Gabriel na escola, eu perguntava. Perguntava sobre tudo. Falava o nome dos amigos, falava sobre a professora, perguntava o que tinha acontecido, o que ele tinha aprendido. Ele não me respondia nada. Um belo dia, eu falei pra ele, filho, aonde a gente vai agora? E aí ele gritou, aniversário Gomes! Era o aniversário da Alice Gomes, uma amiguinha da sala. E essa foi a primeira vez que o Gabriel respondeu uma pergunta minha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta eu quero para eu colocar a continuação desse vídeo. Beijo! Como estimulei meu filho autista a falar, parte 4.
Eu falei pra vocês da importância da escola. A escola teve um papel fundamental, mas eu só fui descobrir isso no primeiro aniversário que eu levei o Gabriel. Assim que o Gabriel entrou, ele recebeu um convite de uma festa de aniversário. E nessa festa de aniversário, eu vi pela primeira vez o Gabriel jogando um jogo de mesa com um amiguinho. Ele jogava a bola pro amiguinho, o amiguinho jogava de volta. Isso ele tinha quase 4 anos. Então eu percebi ali que a comunicação se estabeleceria pela convivência com outras crianças. Então, naquele dia, eu decidi que eu iria fazer a festa de aniversário do Gabriel, convidando todos os amigos da sala. E assim foi. Na festa, para minha surpresa, o Gabriel não soube participar das brincadeiras coletivas das monitoras. Mas eu vi que vários amigos chamavam ele. Tinha um amiguinho chamado Antônio que ficava, vem Gabriel, vem Gabriel. E então eu percebi o poder do estímulo daqueles amigos sobre o Gabriel. O aniversário dele foi em setembro e em dezembro veio a comemoração de Natal da escola, a apresentação. E por fim foi a primeira apresentação da vida do meu filho. Eu não acreditei que ele fosse fazer e ele fez a dança certinha. E ali eu tive um insight, e é o insight do vídeo de hoje. Eu percebi que a comunicação viria pela necessidade dele, e a necessidade dele era a necessidade de se comunicar com as outras crianças, com seus pares da mesma idade. Não era a necessidade de se comunicar com terapeutas desconhecidos, com pessoas que ele nunca tinha visto, com adultos na rua. Não era a necessidade de conviver com aqueles amigos do dia a dia. E, claro, eu passei a promover essa convivência. E se você quer saber mais sobre essa história, comenta eu quero, se você gosta desse tipo de conteúdo. Beijo! Sem terapeutas, com o menino fazendo xixi e cocô por todo lado, assim estávamos nós. Como estimulei meu filho autista a falar, parte 5. Gabriel tinha feito 4 anos. Naquela altura, ainda de fraldas. Precisava desfraldá-lo. A professora me disse que ele estava pronto, mas ele não se comunicava. Não existia comunicação nenhuma. Então, num belo feriado, nós tiramos a fralda dele e foi xixi para todo lado, cocô pelos cantos da casa, enfim, uma loucura. E essa época coincidiu com o fim das terapias do Gabriel. A psicóloga onde ele fazia terapia quis fraldá-lo, ajudar no processo, né, o que seria natural. E por conta disso ele tomou pavor dela. Ela levou ele no banheiro e eu não sei porquê, porque eu não podia ficar nas sessões. Ele tomou pânico absoluto e nunca mais quis voltar. A verdade é que meu filho nunca suportou as terapias. A verdade é que era um peso na vida dele. E naquele momento eu percebi que era a hora de encerrar aquele ciclo. Que não estava fazendo bem, que não estava fazendo mal. Sem terapeutas, com o menino fazendo xixi e cocô por todo lado, assim estávamos nós. E eu grávida da Luna. Gabriel não entendia que tinha um bebê, eu falava o tempo inteiro, tinha um bebê na barriga da mamãe. Então a gente conversava muito, a gente nunca deixou de conversar com o Gabriel, mesmo que ele não entendesse. Gabriel entendia pouco, não conseguia se expressar, porque nessa época ele já tentava se expressar. Aos 4 anos ele já queria se expressar e ele não conseguia. E isso gerava muita aflição, muito nervoso, muito desespero nele. E o tempo inteiro eu acalmava, eu falava, calma, a mamãe tá aqui, a mamãe é a sua voz. A mamãe fala por você se você não conseguir. Me abraça, me mostra o que você quer. E sempre assim, com esse amor, com esse cuidado, foi assim que a gente passou por essa etapa, que não foi fácil. A etapa dos 4 aos 5 anos foi a etapa onde a fala começou a fluir. Mas não foi um processo sem dor, muito pelo contrário. Todos os dias depois da escola, eu esperava que ele me contasse algo que tinha acontecido. Nada. E a professora mandava tarefas orais, né, para as crianças falarem para os pais, marcava na mão um T de tarefa. E eu falava, Gabriel, o que é esse T? E ele não sabia me falar o que era o T de tarefa. Foi muito difícil pra gente. Eu promovi muito a convivência do Gabriel com os amigos. Nós começamos a nos reunir, a fazer... Sempre nos reuníamos nas festas de aniversário, as mães ficaram amigas e fazíamos piquenique e inventávamos algum programa, idas ao shopping, para que ele pudesse estar sempre em contato com as crianças que faziam parte da vida dele. E eu posso dizer que os amigos foram os grandes terapeutas do Gabriel, e eu presenciei várias cenas desse tipo. Teve uma vez que eu cheguei na escola e um dos amigos segurou o rosto do Gabriel. O Gabriel estava alheio, sem olhar para nada, segurou o rosto do Gabriel, olhou dentro do olho do Gabriel e fez uma palhaçada. E aí o Gabriel se conectou com ele. Foi uma cena linda. E eu posso afirmar e garantir que
foi pela convivência social, que foi por nunca deixar o meu filho em casa, mesmo sabendo que podia dar ruim, mesmo sabendo que ele poderia entrar em crise, mesmo sabendo que ele poderia surtar com barulho. Eu nunca isolei o meu filho, nunca, nunca, nunca. Eu nunca deixei de dizer para as outras mães: calma, meu filho é autista, me perdoa por ele ter mordido a sua filha. Ele é criado com muito amor, mas ele é autista, ele está aprendendo. E eu recebi delas todo o cuidado, todo o suporte, todo o apoio, todo o carinho. Então eu sou muito grata. Eu sou muito grata às mães dos amigos dos meus filhos e aos amigos dele. Até hoje eu sou assim. Eu posso ter o compromisso que for, eu posso estar cansada o quanto for. Se eu tiver um convite de aniversário de um amigo do Gabriel de última hora, eu largo tudo para levar ele. Eu largo qualquer coisa. Eu levo meu filho a lugares públicos, eu levo meu filho ao shopping, nós saímos com ele com muita frequência. Nunca deixamos de fazer isso. E à medida que ele foi saindo, ele foi aprendendo a conviver socialmente, ele foi aprendendo as regras dos lugares e ele foi se comunicando cada vez melhor. Essa foi a minha estratégia. Essa é uma estratégia que muita gente vai dizer aqui que é receita de bolo, não é método terapêutico, mas foi assim que meu filho desenvolveu a fala. De forma natural, sem pressão, com muito amor, com muitos amigos por perto, com muita felicidade. Aos 5 anos, Gabriel já falava. E aos 5 anos ele já entendia mais. Mas não tanto quanto agora, porque ele tem evoluído demais. Então, é a terapia do amor e da felicidade que eu falo por aqui. É no que eu acredito. É o que funcionou dentro da minha casa. Para muitos pode parecer uma balela, mas é a história que eu tenho para contar para vocês.